Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Eu sou o Wanderley Borges, serei o host aqui desse episódio. Estou com meu colega, o Andrei. Andrei. Olá a todos, pessoal. Olá, nossos seguidores, nossa audiência. Nós estamos com um convidado aqui especial, né, palestrante do nosso instituto. É uma pessoa muito importante, a gente acompanha ele na internet, é um economista, trabalha com o mercado financeiro. Ele também está nos meios de comunicação de grande circulação, como a Jovem Pan, ele faz o programa 3 em 1. É o Bruno Gomes Musa. Ele é formado, então, em economia, ele tem pós-graduação na Universidade de Barcelona, na Universidade Autônoma de Barcelona. É uma presença muito especial aqui no nosso instituto. E vai ser um tema fantástico, porque a América Latina, nós vivemos na América Latina, mas a gente acaba não sabendo muito como os nossos vizinhos, né? Bruno, seja muito bem-vindo e para a conversa de hoje, que é a América Latina. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Pois é, né? Infelizmente a América Latina é sempre um contexto mais negativo do que positivo, né? Mas aqui estamos. Pois é. E nós sabemos que você fez umas imersões em vários países da América Latina. E como é que foi essa imersão, essas visitas na América Latina, em outros países? Como é que está correlacionado com a nossa realidade do Brasil? Estamos tão longe deles ou estamos mais parecidos com eles e pela nossa arrogância a gente pensa que não estamos? Qual é a sua visão sobre isso? É bem complexo, né? Vamos lá, eu tive a oportunidade de estar em 62 países que eu conheço. Então eu acho que eu tive um pouco de tudo, né? Ao redor do mundo aí. Meu próximo objetivo é bater 100 países, então isso abre nossa cabeça no fundo, né? Seja eu como empreendedor, como investidor, não importa, vai te dando diferentes nuances históricos, momentos de como o mundo tá e qual caminho que a gente escolhe trilhar, né? Mas mais especificamente da América Latina, eu acho que até o momento, assim, ele é um território que tem muito mais turbulências e volatilidades para o lado negativo do que positivo. Você tem alguns pontos ali positivos. O Chile se destacou dos outros países por algumas reformas importantes. A Argentina agora de Milei apresentando avanços extremamente significativos. Mas é uma região que parece que está fadado a uma pobreza maior, né? E eu acho que tudo isso tem a ver... E fadada a pobreza eu não estou falando para sempre, mas pelo menos por um momento aí geracional. E tudo isso tem muito a ver com a mentalidade que prevalece aqui na região, né? Uma mentalidade muito mais intervencionista, uma mentalidade estatizante, uma mentalidade de parasitar em cima mesmo do que é dos outros, do orçamento público. Veja que é uma região que historicamente você encontra terrenos férteis, países que são importantes em recursos naturais, mas que a forma como produzem e utilizam esses recursos naturais nunca foi para incremento da produtividade de longo prazo. Isso aconteceu com a Venezuela, isso aconteceu com a Bolívia, com o gás, que inclusive é o vídeo que eu fiz hoje, que está lá no meu canal do YouTube, justamente sobre isso, essa transição que a Bolívia está passando, que pela primeira vez em 20 anos a direita está liderando a pesquisa eleitoral, que vai ser agora dia 17 de agosto. Da mesma maneira que o Brasil, quando no começo dos anos 2000 exportava as commodities e o preço delas estavam lá na lua e o Brasil conseguia produzir superávit porque tinha uma entrada de dólar muito grande por conta da exportação dessas commodities e a China comprando tudo que estava construindo um país, portos, aeroportos, rodovias, etc. A gente via essa produção de superávit. Você exportava muito e entrava muito dólar. Só que o que se fez com esse superávit? Foi gasto em distribuição de populismo. Não foi incremento de produtividade ou trazer avanços para a região. Isso, de novo, isso aconteceu com a Venezuela, aconteceu com a Bolívia, aconteceu com o Brasil. O Brasil deu a sorte de ter uma pauta exportadora, uma pauta industrial e uma pauta produtora maior do que dos outros países. A Bolívia dependia do gás, quase que exclusivamente, a Venezuela do petróleo e o Brasil tem uma diversificação um pouco maior, até talvez por ter um terreno um pouco maior, bastante maior. Eu acho que isso que salvou o Brasil desses populismos extremos que a gente vê nesses países. Mas temos que tomar cuidado que, infelizmente, a gente está flertando com isso, né? Pois é. Esse é um perigo que todos os países da América Latina acabam
sentindo na pele. A Argentina é um exemplo, né? Hoje a Argentina está passando por um momento que está surpreendendo todo mundo, né? Mas tiveram que amargar aí uma baita de uma história. Você esteve na Argentina também, né? Como é que foi essa sua visão lá na Argentina? A Argentina eu já fui muitas vezes na minha vida, mas mais especificamente agora, eu tinha ido em julho de 2023 passar férias com a minha família. E aí depois eu fui no primeiro e no segundo turno a trabalho mesmo para, enfim, produzir o documentário. Estava em parceria com o Brasil Paralelo. E, enfim, não tem muita novidade, né? O populismo ele sempre entrega o mesmo resultado. Então, eu tenho 43 anos, eu lembro da inflação aqui no Brasil, né? Eu lembro, apesar de não atuar como profissional na época, eu era uma criança, começo ali da adolescência e tal, mas eu vivi aquilo, eu lembro daquilo, né? Então, a Argentina pré-Milei era como voltar ao passado no Brasil, entendeu? Exato. E o dólar sendo negociado na rua, né? Você vai na Florida ali, dólar negociando, um vende dólar a um preço, outro vende dólar a outro, te chama ali dentro de uma loja para comprar um dólar no mercado paralelo, os preços do dia para a noite que sobem, enfim. E aí eu fui duro, porque assim, eu fui na época de julho que eu falei, a inflação, o primeiro turno era em outubro e o segundo acho que foi em novembro. E eu fui nessas 3 ocasiões. Então, nas férias que eu tava lá, um dólar valiam 450 pesos. Quando eu cheguei lá no primeiro turno, um dólar já valia 800 pesos. Nossa. Nós estamos falando um prazo de 3 meses. É a mesma coisa que o real sai de 5 para 10 em 3 meses, entendeu? Que loucura. Isso é inflação. Isso é puramente inflação na veia. Então, aqueles blocos de dinheiro, assim como eu vi na Venezuela, enfim... Como era o cruzeiro, como era o cruzado aqui, como era tudo isso. Então, o resultado é o mesmo. O resultado é sempre o mesmo. É a perda do poder de compra que significa aumento de pobreza. Tu fez o documentário para o Brasil Paralelo sobre a Venezuela. Você relatou em outros podcasts que também viajou para Cuba. O que te motivou a ir para essas realidades? O que te motivou a conhecer essas realidades, ao invés de viajar para um país melhor, mais confortável, com a tua família, enfim? O que te fez observar, ver essas dificuldades que esses governos proporcionaram, né, para essa população? E o que te chamou a atenção, assim, de primeiro momento, as primeiras impressões que tu já teve, assim, que tu viu a interferência do Estado de forma exagerada, assim, na vida das pessoas comuns? Nesses países que você mencionou, não é nem intervenção no Estado. A vida das pessoas é 100% dependente do Estado, né? Na Venezuela não, mas para alguma parte da população ainda não. Mas em Cuba é praticamente 100%. Mas o que me motivou, vamos lá, eu fui para Venezuela 3 vezes. As 2 primeiras de férias. Isso em 2007 e 2009. Eu ainda não era, apesar de eu já trabalhar no mercado financeiro na época tal, eu não era um curioso de aprofundar nos estudos macroeconômicos e políticos da coisa, né? Uhum. E para Cuba eu tinha ido de férias também, acho que em 2006, 2007, sei lá, um ano assim. E aí, 2017 até 2020 eu morava na Espanha. Eu casei e fui morar na Espanha com a minha mulher. E a gente ficou muito próximo de um casal de amigo nosso, e esse amigo também 6 meses depois voltou para o Brasil, e foi o Fábio que foi comigo para Venezuela, que aparece no documentário comigo, e ele também estava comigo em Cuba. Então, um dia ele me ligou e falou: putz, tô indo eu e a Pérola é a mulher dele, tô indo eu e a Pérola para Cuba, vamos passar uma semana de férias, vocês topam ir? Aí eu falei com a minha mulher, falei: vamos com eles? Vamos, tá bom. E aí quando eu cheguei lá, começou a despertar mais a curiosidade, porque eu já estava me envolvendo nessa parte de comentar a parte política, etc. E tal. Eu já tinha começado a dar as caras em redes sociais e tal, né? Mas sob o ponto de vista de mercado ainda, só mercado. Hoje é mercado aliado à política, né? Porque minha atividade número 1 é o mercado financeiro. Então eu comecei ali gerar aquela curiosidade. Puta, deixa eu pegar esses temas que eu comento nos vídeos e ver na prática real aqui como tá em Cuba, né? E a última vez que eu tinha ido, isso foi 2022. A última vez que eu tinha ido tinha sido 2006, 2007. Então tinha muito tempo e piorou assim, drasticamente, né? A gente foi pós-pandemia, cara, não tinha comida, assim, foi muito ruim.
Minha mulher, pra você ter uma ideia, pesa 49 quilos, cara. Ela é magrinha, ela perdeu 3 quilos lá. Então você pergunta pra ela se ela quer voltar, ela fala que nem amarrada. Foi bem forte, assim, pra ela. Ela foi bem forte, assim mesmo. E eu, como eu tô envolvido nisso, eu tava curioso. Apesar de toda a tristeza, eu tava curioso. E aí um dia a gente tava na minha casa no interior, passando um final de semana, um sítio que eu tenho, e aí a gente foi bem assim, eu tava dentro da piscina, falei pro Fábio, vamos pra Venezuela? Aí ele pegou e falou, porra, vamos. Aí eu liguei pro pessoal da Brasil Paralelo, falei, tô indo pra Venezuela e queria ver se vocês topam ir, porque vocês têm o conhecimento da parte de comunicação, produção e etc, que eu não tenho, eu tô indo. Eles, então vem pra cá essa semana e a gente marca uma data. Eu falei, não, eu tô agora aqui dentro da piscina, eu já comprei a passagem, já reservei o hotel. Eu tô indo em tal data. Aí eles, porra, como assim? Foi literalmente assim. Caramba. Então tô indo, tá bom, fomos. E aí eles mandaram toda uma equipe e aí começou. Então aí fizemos um documentário mais profissional. E aquilo começou a me atiçar essa curiosidade, entendeu? Então foi por essa forma. Mas, cara, eu posso dizer que, assim, você me perguntou, o que te levou a fazer isso e não ir para outros lugares? Dada a minha, digamos, a minha condição socioeconômica, eu não precisei escolher, entendeu? Vou para um e não vou para outro. Não é uma escolha binária. Então eu fui para outros lugares também com a minha família e eu iria de novo para Cuba, minha mulher nem a pau. Então estou até pensando se eu vou de novo em algum momento para trazer novos dados e tal, mas aí ela não vai. Então foi isso, cara. E aí começou a me motivar. E depois eu fui para El Salvador, depois eu fui para os Estados Unidos nas eleições do Trump, eu vou agora nas eleições legislativas para Buenos Aires de novo. Enfim, tô pensando se vou também em novembro para o Chile, porque vai ter lá e tem um libertário concorrendo. Então comecei a vivenciar esse tipo de coisa, entendeu? E a coisa foi naturalmente me chamando mais curiosidade. Entendi. Esse documentário da Venezuela, o que mais me chamou a atenção foi que nós aqui do Brasil, temos uma visão errônea, talvez até, de um país como a Venezuela, como a gente fala da Venezuela, e lá ficou claro que, na realidade, parece que estão cozinhando aos pouquinhos, né? E é uma realidade que nós estamos aqui no Brasil também. Então, isso é o que me chamou muita atenção. Eu esperava ver uma terra assim totalmente 100% devastada, e não, parece que a coisa está fluindo, a coisa está acontecendo, a vida está acontecendo. E isso é triste, é bom por um lado, mas é triste porque a gente acaba percebendo que nós estamos aqui vivendo também. Será que nós não estamos parecidos com eles e não nos tocamos disso ainda? Cara, quando em Cuba você tem a ausência total da iniciativa privada. O único que existe de mercado verdadeiro lá é um grupo de WhatsApp que eu na época entrei, onde eles negociam tudo, geladeira, telefone, xícara, mercado negro entre os cubanos. Quem tem acesso a dólar lá é rei, então qualquer coisa que tenha proximidade com o turista, você tem acesso a dólar, então você é rei. Mas a ausência de iniciativa privada ela é 100%. Né? Quando você vai para a Venezuela, isso não é uma realidade. Então eu lembro que a gente estava num hotel em Caracas, num dos 2 bairros nobres de Caracas, hotel bem legal, hotel 5 estrelas, não sei o que, hotel internacional, normal, você está lá dentro, você está num mundo normal. Quando a gente chegou, tinha sido minha 3ª vez, como eu falei, mas as outras 2, o processo de deterioração do país ainda estava acontecendo. Você já via pobreza, violência extrema, as pessoas no hotel em Caracas falavam, cara, não sai na rua, sabe? Tipo, tinha um certo temor. A gente ficou uns tempo em Caracas, depois fomos para Isla Margarita, que aí você tá numa ilha do Caribe, então é mais tranquilo, né? Você vê menos, você tá numa bolha ali, né? Mas aí eu voltei em 2009 para ficar em Caracas e ali eu tava numa turma que é uma turma digamos, de pessoas muito bem de classe social de Caracas, né? E assim, eu lembro muito bem, 2009, tá? Eu lembro que eu fui no carro com essa minha amiga, ela foi comprar leite, ela foi no mercado negro comprar leite porque não tinha no supermercado, e a gente foi com segurança dela
Porque o medo não era que roubassem o carro, as pessoas atacavam para roubar o leite. Tô louco. Isso em 2009. Quando eu cheguei lá de novo em 2022 para produzir o documentário, eles tinham passado por uma situação de muito mais deterioração. Então, entre 2016 e 2018, eles passaram por praticamente uma guerra civil ali, né? Que as imagens vazaram, o policial atacando as pessoas na rua, que as pessoas estavam realmente com escassez de comida. O que o Maduro fez, ele permitiu lampejos de abertura de mercado e de dolarização não oficial da economia, mas a economia está dolarizada. Não oficial, porque ele vai lá e pune quem ele quer, mas ela está não oficialmente dolarizada. Faz vista grossa. Totalmente vista grossa, porque ele sabe que precisa daquele dinheiro circulando. Então, aquilo permite lampejos da iniciativa privada, coisa que você tem ausência total em Cuba. E aí, quando eu cheguei na Venezuela, cara, essa última vez, fazia anos da última vez que eu tinha ido, a gente olhou e falou assim, eu lembro que a gente chegou no hotel, eu cheguei no hotel, a gente não ia fazer nada no primeiro dia, tal. Eu cheguei e o meu hotel era colado num shopping. E nesse shopping, eu fui para a academia do shopping, que era a academia do hotel, que era a mesma academia do shopping. E cara, eu olhei lá, cheguei, gente chegando com personal trainer, com não sei o que, chegando. Aí eu olhei e falei, cara, a vida tá rolando. A vida tá rolando, o ser humano se adapta a absolutamente tudo. Claro que era uma classe alta de Caracas, que estava ali dentro da academia, mas a vida tava rolando para alguns, né? O ser humano se adapta. E aí a gente começou no dia seguinte a sair e realmente viver a vida de Caracas, né? E aí eu lembro que um dia, deitado na cama do hotel, assim, a gente estava no mesmo quarto, eu e o Fábio, a gente estava à noite conversando do dia, não sei o que, ele olhou para mim e falou assim, quando a gente voltar para São Paulo, a gente vai perguntar para as pessoas, Brasil é mais parecido com Venezuela ou com Cuba? E a minha resposta é, o Brasil é idêntico à Venezuela, só que numa situação ainda não deteriorada como eles. Eles têm 93% da população abaixo da linha da pobreza. Casas, por exemplo, de amigos meus que são de altíssima classe lá da Venezuela, eles cavam um poço para não faltar água na casa deles. Porque a infraestrutura da cidade é completamente precária. Então eu fui em shopping, por exemplo, de alta renda, e tenho tudo isso no documentário. Eu lavei a mão no balde, porque não tinha água. A água e a luz vai e acaba. Então a infraestrutura da cidade é completamente precária, porque não tem mais investimento para absolutamente nada. Você vê uma frota de carro que é vazia. Eu lembro que na primeira vez que eu fui, na segunda, o trânsito em Caracas era completamente caótico. Mas deixa São Paulo caótico, assim, até bairros, ruazinha pequena de bairro, era caótico. E agora não. Aí eu perguntei para as pessoas, eu falei, cara, cadê o trânsito caótico? Eles falaram assim, as pessoas foram embora, 20% da população fugiu. É a maior massa de fuga da história em período de paz, sem ser guerra, né? Paz, entre aspas. E o que levou a Venezuela a essa decadência econômica? Porque eu não vivi o tempo em que se noticiava, por exemplo, que a Venezuela era um país maravilhoso, economicamente falando, antes ali da década de 90, 80. Eles foram os países mais ricos, né? A maior reserva de petróleo. É a maior reserva de petróleo do mundo até hoje. O que levou eles a esse fracasso? Poderia contar um pouco pra gente a tua análise econômica? Mais do mesmo, cara. Não tem segredo. Não tem segredo. Pegaram os recursos, o único produto de exportação, a receita da Venezuela, se não me engano, 95% era mais ou menos isso, 25, 90, 93, 25% vinha da pauta exportadora de petróleo. Eles pegaram essa receita, pegaram esse dinheiro da exportação do petróleo, no começo dos anos 2000, o preço na lua do petróleo, $140 o barril do petróleo, tinha uma receita importante que entrou, e essa receita não significa que o governo traduziu em investimentos, em atração de capital internacional, em abertura de mercado, em ser atrativo para as empresas. Não, ele simplesmente se fechou, pegou esse dinheiro e começou a distribuir uma série de favores. Estatizou vários setores. Mandou embora empresas, ele expropriou a partir de 2002, ele começou a expropriar empresas. Então uma série de empresas americanas que estavam lá foram embora. A própria Petrobras foi abocanhada. Né? Isso na Venezuela, isso na Bolívia. Teve a nacionalização da Petrobras na Bolívia. Evo Morales, amigo do Lula. Chaves, amigo do Lula. O Chaves em 92 ele estava preso.
Ele saiu da cadeia em 94. Em 98 ele se tornou presidente. Estou falando da Venezuela, é parecido com o Brasil, mas estou falando da Venezuela. Pois é, e essa similaridade com o Brasil que você comentou agora há pouco é muito mais profunda, além do dia a dia da rua, inclusive com a utilização desses recursos. Porque quando nós estávamos conversando até antes, o Brasil também surfou essa onda das commodities e o que fez? O resultado é igualzinho. Se você para pensar, é que o Brasil não aprofundou na tamanha crise. Eu fiz um vídeo há pouco tempo e está disponível na matéria esses dados. Depois vocês olham lá. Convencionou-se achar que Lula 1 e Lula 2 foi um tremendo sucesso. O Brasil cresceu menos do que os seus pares emergentes nos governos do Lula 1 e Lula 2. Em números. Mas cresceu bem. Cresceu. Todo mundo cresceu. Mas você cresceu menos. Está longe de ser o grande sucesso. Então o Brasil exportou. Eu acho que o Lula teve uma coisa boa na vida dele, talvez. Ele permitiu a criação de reservas internacionais que o Brasil carrega até hoje, que esses outros países estão praticamente sem reservas internacionais nenhuma. Mas da mesma forma que o Brasil produziu superávit nos primeiros anos do século, a Bolívia também fez, a Venezuela também fez. E para quem não entende o que é o superávit, é você ter uma receita maior do que a tua despesa. Portanto, você tem uma sobra de dinheiro. O que você faz com essa sobra desse dinheiro? Eu posso te dar em troca de voto, ou eu posso investir em educação, em tecnologia, em atrair novas empresas, em trazer um ambiente de negócio propício. Qual dos dois você acha que vai ter mais resultado perene no longo prazo? Obviamente os investimentos de longo prazo. A distribuição desse dinheiro distribua, consuma. Distribua, consuma. Mas o PIB cresceu. Claro, eu estou te dando dinheiro para você comprar agora, o PIB vai crescer. Uma das fórmulas do PIB é o consumo. Gastos governamentais e os gastos da família. Se eu acelero esses dois via dívida, o PIB vai crescer, invariavelmente. A questão é, e quando esgota esse modelo? Exatamente. Esse é o grande ponto. Se você olhar, a partir de 2009 e 2010, o superávit do Brasil, tem no site Tesouro Transparente, tem um gráfico muito claro. A partir de 2009 e 2010, o superávit do Brasil começou a cair. Explodiu na Dilma, porque ela é uma inapta para fazer absolutamente tudo. Agora, ele começou a crescer, ele começou a cair o que tinha sido produzido no governo do Lula ainda. Então, aquela produção de superávit entrou bilhões para as empresas amigas do rei, entrou bilhões para desviar para não sei onde, bilhões no mensalão, bilhões no petrolão, bilhões em não sei aonde, bilhões e bilhões e bilhões a juros compostos vira trilhão. Exatamente. Um gerente da Petrobras foi fechado com 100 milhões de dólares, né? Na casa dele. O Gedel com 50 e poucos milhões na casa dele. Assim, os números ficaram astronômicos. Vai colocando tudo isso em proporção de uma receita, ele foi caindo o superávit. E não teve incremento, investimento em produtividade. Exatamente a mesma fórmula dos outros países. Só que os outros países tinham praticamente 100% da sua pauta vinculada a um produto. Quando o preço desses produtos caiu, porque o preço das commodities caíram alguns anos depois, ciclos, né? São ciclos, eles não tinham mais a receita da exportação desses produtos, porque o preço caiu. O caso da Argentina também tem um paralelo? A Argentina é mais longo ainda. Mais longo ainda. A Argentina é mais longo ainda, mas se você pegar... só para terminar, eu já entro na Argentina. O caso desse Venezuela, Bolívia, Brasil e tal, a gente vê, Venezuela e Bolívia, já entro no Brasil, é que esses dois países, com o seu principal produto, os preços caíram, e o grande ponto é que eles, quando o preço caiu e a receita desses países caiu, o que aconteceu? Como eles seguiam com o governo populista não diminui gasto. Só que caiu a receita e os gastos continuaram crescendo porque ele precisava continuar distribuindo migalhas para continuar sendo, digamos, minimamente popular. Exato. O que aconteceu? Explodiu o déficit. Explode déficit significa inflação. Inflação tira poder de compra das pessoas. Popularidade começa a cair. Venezuela já tinha controlado o exército já estava alinhado ao Chávez e logo depois ao Maduro. População desarmada, acabou, não tem mais para onde. E mais, quando ele permite esses lampejos, ele dá um pouquinho de comida para você, você se mantém vivo e você vê mínimos sinais de melhora. Isso me relataram lá.
Quando você vê mínimos sinais de melhora, você tem força acreditando que vai melhorar. Eu preciso sair de casa para ir buscar comida para os meus filhos. Eu não tenho tempo em pensar política. Eu não tenho tempo em te questionar. Só quando a fome realmente aperta dos meus filhos. Que aí eu vou para te pegar. Enquanto você me dá um pouquinho, cara, eu tenho força para sair para ir buscar pro meu filho, entendeu? E você não vai pra rua, cara. População desmobilizada, descrente de política, desarmada, vai enfrentar o quê? A receita é exatamente a mesma em todos os países. Só que a Argentina vive, basicamente, desde Juan Domingo Perón, vive há 6 décadas no peronismo. Com exceções, né? Carlos Menem, nos anos 90, tentativa de Macri. Teve no ano de 2001, quando teve lá, ela teve, acho que num período de 4 dias, ela teve 5 presidentes argentinos. Eu me lembro. Ou seja, um caos institucional gigantesco na região. Mas a Venezuela entrou nessa em 98, com a eleição do Chávez. O Brasil em 2002, só que o Brasil tem essa pauta industrial exportadora maior, então acho que a velocidade com que eles conseguiram tomar conta da Bolívia e da Venezuela não foi igual no Brasil, que você tem aqui classes mais fortes. Mais pulverizada a economia. Mais pulverizada a coisa. Mas estamos flertando com o perigo. E a Argentina vem desde lá de trás. Então são 60 anos de peronismo. A Argentina era o país mais rico do mundo em PIB per capita no começo do século passado. Do mundo. Era o país mais rico do mundo. É impressionante, né? É impressionante. Cara. O que me preocupa em relação ao Brasil, por mais que a gente tenha uma economia diversificada, e realmente, como o país é muito grande, nós temos uma economia diversificada, nós temos polos bem distintos, nós temos estados bem prósperos, estados assim bem decadentes no mesmo país. A gente tem essa discrepância muito grande. E economicamente também, nós temos várias economias, cadeias produtivas se relacionando em distintas áreas. Mas a gente está sempre, estamos crescendo no agro. O Brasil, o peso do Brasil é o agro. Será que não corre o risco de a gente ficar preso num produto ou agro, assim como a Venezuela ficou numa cadeia só? É que no agro a gente tem mais de um produto, né? Exato. Nós somos principais produtores mundiais de alguns produtos, né? Os principais exportadores de alguns desses produtos. Lá eles tinham um único produto de produção mesmo e geração de receita, uma commodity como um todo, né? Então eu acho que o Brasil é mais diversificado. Onde eu vejo a esperança agora do Brasil é que nós entramos, quer dizer, para mim não existe Lula 1, Lula 2 e Lula 3, tá? É tudo um projeto de poder que iniciou-se lá atrás, quando ele começou a concorrer em 89 com o Collor, quando ele começou, ainda nos anos 80, aquelas falas dele, que demora 40 anos para se tornar comunista, lembra dessa fala dele? Sim. E então, isso ficou claro, eu tenho essa consciência, ficou claro quando eu assisti aquele documentário da Brasil Paralelo, a Revolução do Comunismo. Sim. É exatamente uma receitinha. Mas é que assim, as pessoas acham que muita coisa é utopia ou que é teoria da conspiração. Se aprofunde um pouco mais, assim, vai ler os textos da Revolução Russa, vai ler como pensava Stalin, vai ler como pensava Lenin, vai entender como pensava a Revolução Cubana, vai entender a teoria marxista que move essas facções no Chile, no Brasil, né, que são teorias, são facções aí terroristas, na minha opinião. Colômbia, né? Colômbia, as Farc, né, ou seja, são todas teses marxistas de tomada do controle pelas armas. Sim. É que criou-se uma esquerda bonitinha no mundo de hoje que acha que o mundo é cor-de-rosa. Mas esse pessoal, a essência, eles são revolucionários por natureza. E o Lula e o Zé Dirceu, eles vêm dessa origem. Então, não é surpresa, e não é acaso, é técnica. Então é por isso que eu acho que não é Lula 1, Lula 2, Lula 3. Eu acho que é uma tomada de projeto de poder mesmo. O Zé Dirceu falou em 2017, joga na internet, 2017 fala do Zé Dirceu. Eleição não se ganha, eleição se toma. Fala do Zé Dirceu. O Zé Dirceu não pode entrar nos Estados Unidos já acho que há algumas décadas, por conta do sequestro de uma embaixadora lá atrás. Aonde ele vai? Aonde ele ficou exilado? Em Cuba. Gente, ele foi treinado para isso. O Lula foi treinado para isso. Só que aonde reside, eu acho que a esperança? Nós aprofundou esse processo de radicalização do Lula de novo,
Veja, você vê as figuras do Lula, se você olha ele nos anos 80 e nos anos 90, barbudão, roupa esgarçada, né? Aquela fala dura sindicalista. Quando ele resolveu que ele tinha que ganhar as eleições, colocou terno bonito, cortou a barba, tentaram ensinar português para ele que ele não aprendeu até hoje. E ele foi lá e ganhou. Beleza. Cartinha para democracia, cartinha da paz, Lula, paz e amor. Você acha que ele mudou a essência dele com 60 anos na época? Ou era uma fantasia para ser o que ele está parecendo agora? Batendo de novo no imperialismo americano. Essa é a essência dele. Então é um projeto de poder. Mas onde eu acho que está a nossa sorte, que veio por essa diversificação da nossa pauta exportadora e da pauta industrial, é que eu acho que o autoritarismo no Brasil está chegando num momento onde a gente tem isso aqui na mão. E nos outros países, Venezuela, por exemplo, chegou quando você tinha um clamor pela esquerda. A esquerda é bonita. Pensa, a União Soviética tinha, o muro de Berlim tinha caído há pouco tempo, Exato. nem 10 anos. Então, não, olha, a pauta da esquerda vai trazer igualdade para todo mundo. Hoje a gente já sabe que isso traz miséria. Então, eu acho que aí é o nosso lampejo de esperança que a gente não pode deixar cair, entendeu? Hoje a comunicação está mais descentralizada, a gente Totalmente. acaba vendo a realidade muito mais rápido, muito mais instantâneo E você tem mais dados teóricos e práticos para entender que aquilo leva ao caos. Naquela época você não tinha tanto, você tinha quase recém saído de uma Guerra Fria que tinha durado algumas décadas, né? Aí você tinha, beleza, a União Soviética, que ainda a informação não corria para o restante do mundo, do nível de pobreza que tinha lá, não tinha internet e tal, você sabia que tinha, a diferença da Alemanha Oriental com Ocidental, etc. Você via a gente tentando pular da Alemanha Oriental, mas não ao contrário, né? Mas a informação ainda não era disseminada pelo mundo. O cara, sei lá, no interior aqui do Maranhão, da Bahia, de São Paulo, o cara não tinha acesso à informação que vinha de verdade lá da União Soviética, do nível de pobreza. Então, hoje a gente já tem mais histórico mostrando que aquilo é um fracasso. isso mostra que a descentralização ela tem suas vantagens e é onde que a gente precisa se agarrar, né? A comunicação é um exemplo. Cara, eu acho que é a única esperança que a gente tem. Porque primeiro chega um monte de informação. Nós somos muito imaturos. Aí como é que você lida com essa informação? Começa a gerar esse choque. Então um briga com o outro, que briga com um, que briga... Daqui a pouco a poeira vai baixando, porque você vai ouvindo tanta informação, você vai aprendendo, você vai estudando mais. O que o primeiro te gera uma agressividade para você responder pro teu amigo, pro teu familiar, daqui a pouco você sabe responder melhor, com mais dados, ele também. O que era um choque começa a se acalmar, aí começa, com todas as diferenças que a gente sempre vai ter, porque a igualdade é simplesmente impossível, porque nós não somos iguais, você começa a ver que as pessoas começam a olhar e falar, olha, eu posso ser um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, mas é unânime que Cuba e Venezuela deram errado, é unânime que a União Soviética ruiu de podre por dentro, é unânime que esses países que têm menos liberdades e têm índices que mostram índice de liberdade econômica, os países que estão lá embaixo de liberdade econômica, que é o caso do Brasil, não é à toa que são os países também que têm os piores IDHs do mundo. Eles não vivem aquilo que eles pregam, né? Esses modelos totalitários, por exemplo, como é o caso da Venezuela, Cuba, eles preferem ter experiências em países de primeiro mundo. Esse é o meu grande ponto que eu acho. Eu acho assim, se você é comunista, eu vou discordar de todas as tuas ideias, mas se você vive como tal, eu vou te respeitar. Pelo menos você vive de acordo com as suas ideias. Agora a hipocrisia, eu acho que ela não sei se vocês viram um vídeo recente do Maduro numa roda de conversa e aí tentou esconder o relógio dele. Não vi. Alguém comentou com ele deu uma disfarçada e deu uma puxada na camisa para dar uma escondida no relógio. Ou seja, ele tem consciência de que existe essa discrepância e eles tomam cuidado. Né? E em relação à América Central ali, nós temos o El Salvador, que teve um presidente agora que foi que está no poder, né, o Bukele. Tu visitou também o país. Quais as tuas impressões, assim? Porque era um país que tinha índices de violência alarmantes, né? Eu acho que o maior da América Latina, se eu não me engano. Era um dos maiores do mundo já. Do mundo, enfim. E ele conseguiu reduzir a violência lá. O que assim, as tuas impressões do que tu viu lá, como que era a violência,
quais as medidas que ele tomou que ele alcançou índices bons em relação, conseguiu reduzir a violência no país. Cara, essa é uma baita de uma discussão, assim. Eu cheguei lá em 2023, e os relatos que eu tenho, esse documentário eu deixei aberto, tá no meu canal do YouTube. Eu cheguei lá em 2023 e os índices de mortalidade, o índice de homicídio a cada 100 mil habitantes já eram mais baixos que a Noruega. Nossa. E aí a questão é como que em 1 ano e meio ele transformou do mais perigoso do mundo ao mais tranquilo do mundo. E um país pobre, assim, né? Um país relativamente pobre, né? Um país de 6 milhões de pessoas e tal. E aí, cara, pode conflitar um pouco com as nossas crenças aqui, mas mão de ferro, cara. Assim, por exemplo, literalmente, tá? Relatos que eu tenho, tá lá. Vamos supor, aqui tem uma rua e aqui tem outra rua. Aliás, aqui tem um bairro e aqui tem outro bairro. E aqui tem uma rua no meio. Esse é o bairro A e aqui é o bairro B. Vamos supor que eu sou teu irmão. Eu não faço parte do crime organizado, nem você. Mas eu moro no bairro A e você no bairro B. Eu não podia te visitar aqui. Senão eu tomava um tiro, literalmente meu corpo ficava na rua. E as forças policiais não funcionavam, ninguém entra. Quem manda é o crime organizado. Tinha duas facções, a 13 e a 18. Ambas foram criadas em Los Angeles, porque nos anos 80 teve uma imigração forte de salvadorenhos para os Estados Unidos. E lá em Los Angeles eles formaram esses cartéis. No começo dos anos 90 eles foram expulsos dos Estados Unidos, tiveram que voltar para El Salvador e as gangues foram crescendo lá, a 13 e a 18. E elas são inimigas mortais. Então o grande ponto é como você negocia com uma pessoa que te dá um tiro na testa porque você vai visitar teu irmão no bairro do lado, mesmo que você não faça parte nem da 13 nem da 18. Assim, você mata a atividade econômica de um país por completo. É um país onde você tem uma boa qualidade de onda, então recebe bastante surfista. Isso gera hotel, que gera restaurante, que gera, enfim, turismo. Né? Ativa uma economia. Lá. Você não sabe que teu funcionário vai chegar vivo no dia seguinte. Você não pode sair na rua, não tem liberdade para andar na rua, não tem absolutamente nada. Como é que você faz isso? E aí chegou o Bukele. O Bukele tinha sido prefeito de 2 cidades, uma do interior, depois da capital. E aí ele chegou com uma mão de ferro. E aqui começam os pontos. Ele instaurou um estado de sítio, ele tirou o poder da Suprema Corte, ele jogou o poder na mão dele e ele falou, acabou, o crime organizado não tem mais chance aqui. Ele construiu uma prisão, são 65 mil presos hoje, e nessa prisão ele falou, primeiro momento vai ser mão de ferro, eu sou teu irmão, eu faço parte de uma das gangues, e você não me denuncia, você vai preso junto. Você não tem a quem recorrer. Acabou. É isso. Teu irmão está envolvido? Liga e denuncia. Se eu te pegar e você não denunciou, você vai preso junto. Prendeu de baseada. Nossa. Os grandes críticos do Bukele, né, chamam eles de ditador. Por né, isso. E transformaram os críticos falam que ele transformou num estado carcerário, né? Por isso que eu falei. Como é que você negocia? Hoje, números que eu acompanho, 5 mil presos já saíram porque não tinha envolvimento com crime, mas ficaram presos. Nessa onda de não denunciou, você vai junto. Se eu sou a favor disso, como bom defensor da descentralização, não. Ao mesmo tempo, como é que você negocia com pessoas assim? Tem a cara inteira tatuada com o número 13 e número 18, e se você cruza a rua, ele te dá um tiro na testa. Chega um ponto que não tem o que fazer, né? Esse que eu acho que chega um ponto que não tem o que fazer. O grande ponto para mim aqui, que só o tempo vai dizer é, será que esse grau de poder que hoje ele tem nas mãos, ele o transformará, ou ele fará com que esse poder ele se converta num tirano, ou ele, pós-pacificação do país, vai falar, fiz meu trabalho, seguimos a nossa vida agora.
a aprovação deles supera 90%. Os pais estão vendo as crianças brincarem na rua de novo. Eu entrei na casa deles, falei com eles. Ele falou, pô, meus filhos não brincavam na rua há 2 anos. Nossa. Eu saio para trabalhar, eu entrei... Então, de certa forma, ele trouxe liberdade. Ele trouxe liberdade. De certa forma. A questão pessoas foram presas injustas? Foram. Pessoas estão sendo soltas? Estão. Ah, mas ficaram alguns anos presos injustamente, alguns que não tinham envolvimento? Também. E aqui é grande polêmica. Por exemplo, vocês aqui são privilegiados. Eu em São Paulo sou mais refém. Eu ando de carro blindado, que virou normal em São Paulo. Meus filhos andam de carro blindado. Eu saio do escritório e não tiro o celular do bolso. Porque o ladrão tem liberdade de ficar na rua, mas eu não. Exato. E eu sou obrigado a pagar todos os impostos. Porque senão eles me prendem também. Quem tem mais liberdade? O ladrão ou eu? O ladrão me rouba, 2 horas depois, a polícia é obrigada a deixá-lo sair. Eu sou amplo defensor da polícia, ele é obrigado a sair. Porque a polícia sabe que vai perder tempo, levar ele para a delegacia, o juiz vai chegar lá, vai dar um carinho nele e vai falar, vai para a rua. Aí ele sai para a rua e toma meu celular de novo. Não tem uma semana que uma pessoa no meu escritório na Faria Lima não perde o celular. Isso é um celular. Imagina tomar um tiro na testa. O que acontece? Eu sou motoqueiro desde meus 5 anos de idade. Minhas motos grandes eu vendi, porque começou a chegar tiro perto de mim. Prédio, cara, teve uma semana que 3 pessoas tomaram tiro na Faria Lima de moto. E eu falei, chega, tenho 2 filhos pequenos, chega. Você se fecha no carro blindado. Esse é o problema, chegar no ponto do extremo, né? Como chegou lá e aí acaba não tendo... O que aconteceu na Argentina também, economicamente. Economicamente. Chegou um ponto que não tinha o que fazer, tinha que dar um basta, né? E aí o ponto é justamente esse. Ele pode se converter num tirano? Estou de acordo que sim. Acho que só o tempo vai dizer. Mas eu deixo na mesa. Como você negocia com um cara que te dá um tiro na testa e passa por cima do teu corpo? Muito bem. É desafiador. Queria perguntar sobre o Paraguai, né? Como que você vê? Hoje o Paraguai está atraindo muitas empresas, né? Principalmente pelo alto custo brasileiro, do Brasil, principalmente parte da indústria, que é a minha área, né? Minha área de especialização e formação. Como que você vê o Paraguai? Eu enxergo o Paraguai um país, não sei se é o maior, mas é um dos maiores países com pensamento liberal da América Latina, tem o Uruguai também, né? Como que você enxerga esse movimento do Paraguai perante a América Latina e aqui do lado? Está uma febre agora, né? Tá uma febre. Tá uma febre. Eu que vejo, sou na parte de gestão de patrimônio, eu vejo muitas famílias procurando e fazendo esse tipo de movimento. Cara, o Paraguai faz tempo que eu não vou, é um dos que está na lista para eu ir, bem provável que no ano que vem. Uruguai eu fui há pouco tempo, passei um Réveillon lá com a minha família e, cara, a gente olhou e falou assim... Eu tenho nacionalidade espanhola, minha mãe é espanhola, já morei muitos anos lá tal, então eu posso pegar e ir embora a hora que eu quiser, né? Não tenho preocupação com visto, etc. Mas, cara, a Europa eu acho que está muito complicado também, a qualidade de vida é muito boa e etc e tal, mas, cara, você paga impostos altíssimos se for trabalhar lá e tal. Então, a gente está em sérias discussões. Se o PT ganha em 2027, é bem provável que a gente vai embora e uma das opções é o Uruguai. O Paraguai eu ainda estou devendo essa visita, mas eu tenho estudado algo deles. Uma coisa, por exemplo, que me chama muita atenção é a alíquota de imposto de 10%. Né? Uma alíquota máxima ali de 10%. Eles chamam de triplo 10, né? E aí tem a maquila, né? Isso. Que esse 10 pode transformar em 1% ainda. Pode transformar em 1%. O Uruguai tem um incentivo, acho que de 10 ou 11 anos você pagar 0 de imposto. Né? Então é interessante também. Uma coisa que eu gosto do Paraguai, que eu ainda não sei como é que é, uma das coisas que eu quero ir lá ver como funciona, que é justamente isso. Se você, por exemplo, tem teu filho numa escola privada, você não paga o imposto para manutenção do ensino público. Não sei também. Parece que ganha tipo uma isenção de... Você tem uma determinada legal. isenção de imposto. Que é justo, né? Claro, é justo. você não usa o serviço. Né? Então me parece muito interessante. Tem assim, falam que você pode se armar, né? A população sim. é altamente armada lá. Armado. Então o nível de roubo me falam que é
extremamente baixo, né? Mas tem ainda suas adversidades. É um país extremamente pobre. Se você vai, por exemplo, a implantar a tua indústria, você tem uma carência de mão de obra brutal, principalmente qualificada, por ser um país extremamente pobre. Se não me engano, o PIB per capita está na casa dos $3.000. Deixa eu dar uma olhada aqui só, acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não tem saída pro mar, não tem... PIB per capita Paraguai. Vamos ver se eu acertei. É mais ou menos isso. $6.400. Tá mais alto do que eu imaginava. $6.400. Mesmo assim, é metade do Brasil. Né? Então é um país bastante pobre ainda. Mas ele vem crescendo, vai recebendo pessoas e começa a fazer parte dessa migração. Né? Agora, claro, tudo isso traz essa diversidade da qualificação da mão de obra, a não ser que você simplesmente continue com a tua empresa aqui, ou você tem uma prestação de serviço que não requer um tamanho grande de funcionário, etc. Você está indo por qualidade de vida, por impostos, aí eu acho que é interessante se conhecer. É um país bastante mais barato do que o Uruguai. O Uruguai é um país caríssimo, bastante caro mesmo, mas você também tem uma qualidade de vida excepcional, a lá Europa. Então são pesos que cada um tem que colocar. Sabe, eu questionei muito isso, assim, sempre questionei muito isso. Né? No final dos anos 90, eu morei 2 anos nos Estados Unidos com os meus pais. 97 e 98. Eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 9. E depois eu fiz a pós na Espanha. Depois eu fiquei mais 2 anos com a minha mulher na Espanha. E todas as vezes eu tinha a mesma percepção. Assim, eu via as pessoas, não volto nunca mais pro Brasil. Eu quero voltar. Cara, não tem fórmula mágica. E você vai ter problema em todos os lugares. Você tem que determinar quais são os teus valores principais, o que mais te incomoda aonde você está, para você encontrar esses outros valores em outros locais. Agora, as pessoas saem daqui achando que é tudo mil maravilhas. Vou chegar na Europa, vou ter um emprego, vou viver bem. Não é assim. O salário é extremamente baixo. O salário médio em Portugal, Espanha, Itália é extremamente baixo. Aluguéis estão mais altos. A vida não é assim. Eu acho que se você é uma pessoa de uma classe social bem baixa em São Paulo e uma classe social baixa na Europa, tua vida é muito melhor na Europa. Mas eu já não posso dizer o mesmo aqui em Joinville. Uma pessoa de baixa classe social em Joinville tem uma qualidade de vida muito maior do que uma pessoa de baixa classe social em São Paulo. Então eu acho que você tem que, junto com a tua família, arquitetar e pensar quais são os nossos valores. Do que a gente quer ir embora? Exato. Fugir do quê, né? Fugir do quê? Senão você vai seguir eternamente fugindo. E tem um outro fator também, eu morei na Inglaterra e as pessoas acabam pensando que morar fora e realmente é muito bom, mas você é um estrangeiro. Você tem as suas limitações como estrangeiro, as pessoas te veem como estrangeiro, não te tratam. Tem certo preconceito, tem certa resistência, né? Tem uma certa distância, né? Tem. Mas isso igual, dizem que tem aqui também, né? Tem. Tipo, internamente, por exemplo. Meu irmão mora em Santa Catarina há 18 anos, fala que é um povo fechado. No Paraná fala que é um povo fechado. No interior de São Paulo, eu tô com ideia de morar no interior de São Paulo. Perto de São Paulo ali as pessoas falam, cara, mas é um povo mais fechado. Eu acho que tudo isso faz parte das culturas mesmo, em cada um dos lugares, entendeu? Se eu venho morar aqui, por exemplo, eu vou ser o paulista, que de repente não entra na roda tão fácil. Eu acho que faz parte. Então, volto naquilo. O que você está esperando? Você vai achar que é só mil maravilhas? Exato. Entendeu? E você vai encontrar as adversidades, como em todos os locais, né? Por isso que cada vez mais, você vê, a gente deu ideia de país, eu achava que, um tempo atrás, talvez que ser um país grande era uma vantagem. Hoje eu já enalteço ser um país pequeno, sabe? A estrutura política de, sei lá, Suíça, Liechtenstein, Andorra, sabe? Países muito mais fáceis de serem administrados, entendeu? E estou contando isso porque é isso. Se a gente pensar em país, eu saio de São Paulo e vou morar em Santa Catarina. Terei as adversidades também. Sim. Culturais, né? De, sei lá, alimentação, do dia a dia. Eu tenho um negócio lá pro norte e quando eu vou para lá parece que eu estou em outro país. É outra realidade. É outra realidade, assim. Entendeu? E eu do mercado, por exemplo, do mercado financeiro, a gente quer, sei lá, pegar clientes para parte de fazer hedge com commodities de plantadores, sei lá, do Mato Grosso. Cara, a gente tem que ter alguém local. Se chega alguém de São Paulo lá sozinho, o cara fala, pô, mas o que você quer? Você quer fazer, o que você quer? Você quer tomar alguma coisa de mim aqui? Sabe, meio desconfiado? E tudo bem, eu entendo, é a cultura do local. Então, não precisa ir para outro país. Mesmo dentro do Brasil, você encontra essas adversidades culturais, né?
E sem falar que com o país que nós temos uma riqueza e um potencial gigantesco, né? Só que nós temos que destravar certas Questões políticas, e até culturais, também. eu acho, né? Porque nós aqui no Sul, Sudeste, não vou generalizar o país todo, né? Mas nós somos um país como um todo, tem culturas diferentes, né? Nós temos o mesmo país, mas pensamentos diferentes. Um gosta mais de... um país de dimensão continental. Um gosta mais de governo, de ficar dependendo do governo, outros não. Enfim, como resolver isso, né? Em relação a esses exemplos que a gente conversou, em relação à América Latina, esses casos, trazendo para o Brasil, o que o Brasil poderia aprender com esses exemplos negativos? E o que a gente poderia aprender, talvez, com exemplos positivos, como, por exemplo, a Argentina agora, ou até mesmo a história do Chile, no passado? O que o Brasil poderia absorver desses casos, né, de totalitarismo, de coletivismo, até mesmo exemplos que deram certo, como o caso do Chile, Uruguai, enfim, ou até mesmo esse exemplo que o Vanderlei trouxe do Paraguai no momento? Cara, eu acho que a gente precisa aprender que os mecanismos de todos esses países que faliram, chegaram nesse nível de pobreza, é o mesmo, é o que eu falei aqui no começo. A gente aprender que não tem mágica, não tem solução mágica, não tem solução de curto prazo. A gente parar de acreditar que o Papai Noel virá e nos presenteará com tudo. A gente acha, muitas pessoas sequer param para pensar que dinheiro do governo existe. Não existe dinheiro do governo, é dinheiro do pagador de imposto. Aquele dinheiro é seu, né? É nosso, é de todo mundo. Em que ele é centralizado na mão de poucos para ser redistribuído, e no meio dessa burocracia e obstáculos no meio do caminho ele vai se perdendo, vai ficando para um monte de gente. Então, nos ensinaram que estarão lá para te salvar, para te dar tudo. Eu acho que a gente já tem tempo suficiente, histórico suficiente, para entender que não virá. Papai Noel não vem dia 25 de dezembro ou dia 24 de dezembro. Ele não vem. E faz parte do amadurecimento e se transformar num adulto, você entender que o Papai Noel não vem. Porque o que me assusta, por exemplo, é acontecer um caso como ocorreu na Venezuela, na última eleição, que foi fraudada a eleição. E claríssimo. Claríssimo. A Bolívia é a mesma coisa. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, decretou fraude em 2020 na Bolívia. A gente chegar a esse ponto, o Brasil chegar a esse ponto. Mas será que já não chegou? Pois é. Esse é a grande questão. Chegar nesse ponto e você não poder escolher, né? Escolher os teus representantes não ter, digamos assim, autoridade em relação àquilo que ele é designado, né? Eu vou falar uma coisa, tem um livro que eu vou deixar para quem quiser escutar, chama Democracia, o Deus que Falhou. Eu não acredito na democracia, tá? Eu acho que ela não existe, na verdade. E eu não estou falando como do Alexandre de Moraes, tá? Ele obviamente piorou muita coisa, mas pensa no Brasil de antes, onde você vota e não necessariamente o cara que você votou vai ser eleito, mas pode ser eleito o cara do lado por coeficiente eleitoral. Esse cara chega lá e tem o poder, e não foi votado, não ganhou pelo voto, ele tem o poder de escrever uma constituição ou revogar uma lei, e você é obrigado a cumprir. Mas ele sequer teve voto suficiente para ir, mas é uma lei da disfunção política brasileira que permite que grande parte dos parlamentares seja eleitos por coeficiente eleitoral. Então ele já não foi pelo voto direto. Se não foi pelo voto direto, ele pode revogar uma lei, ele já interviu na tua vontade popular. Exatamente. Concorda? Beleza. A Suprema Corte dos Estados Unidos julgou ano passado por volta de 80 casos. 80. A Suprema Corte brasileira julgou no ano passado 100 mil casos. 100 mil contra 80. Não 80 mil, 80. Dos 100 mil casos, por volta de 70% foram decisões monocráticas. Um juiz não eleito pegou a caneta dele e disse que você tem que fazer alguma coisa, senão você está ferrado. Ele não foi votado. Sinceramente, como é que você acha que há representação da vontade popular? Quando um legislativo de 513 deputados, 81 senadores, senta em volta de uma mesa, tomando uísque e fumando charuto cubano, financiado por nós,
senta com o executivo e senta com o judiciário e arquiteta 50 bilhões de emendas que você não tem como dizer eu não quero financiar você, 5 bilhões de fundão eleitoral que financia o fundo partidário de um partido que você não quer votar, seja ele qual for, esquerda, direita, centro, não importa. Que tipo de democracia você acredita nessa, onde os caras estão em volta de uma mesa com o teu dinheiro, distribuindo 50 bilhões em emenda, mais 5 bi de fundo partidário, para dizer qual lei ele vai negociar, se aprova ou se não aprova? Você acha que a tua vontade está sendo representada lá? Os caras abertamente negociam emendas. Ah, então agora eu não apoio mais você. Agora eu apoio você. Mas, cara, um é do PL e o outro é do PSOL. Como é que do dia pra noite você pulou do PL pro PSOL? Ah, é só da emenda. Não tem ideologia, não tem crença no país, não tem preocupação com você. Não tem, não existe. É utópico você achar isso. Isso é democracia? Não. Tenta ligar e mandar um e-mail para um cara, um ou outro vai responder. Quer saber cara que responde? Marcel Van Hatten, Léo Siqueira em São Paulo, Marina Helena que saiu para prefeita, saiu para prefeita, mas não ganhou, saiu para deputada ali, não ganhou, que são amigos meus, Deltan Dallagnol, que foi caçado da forma que foi. Você conta no dedo de uma mão as pessoas, os políticos que respondem à população. Tenta chegar lá em Brasília agora e pedir pelo teu deputado federal que você votou. Ou me recebe aqui, cara, tô com uma demanda lá, uma vontade, quero participar. Deixa eu entrar aí no parlamento. O que é parlamento? Parla de falar, não é? Não é a voz do povo? Ou é a voz de meia dúzia que está lá dentro? Então, volto na tua pergunta, o que vai mudar? As pessoas caírem na real, que a vontade popular não vale nada se você não pleitear e não fizer pressão política. Político tem medo de povo na rua, até certo ponto. Maduro, por exemplo, já não tem mais. E achar, e sair do mundo infantil cor-de-rosa do Papai Noel e achar que a tua voz vale alguma coisa. Não vale nada. Você é insignificante para os políticos. Assim como eu, assim como você, assim como ele, assim como todo mundo. Só que quando a gente se junta e faz força, aí eles começam a ter que ceder alguma coisa. A gente vê determinados lampejos de ceder alguma coisa. Esperar que a tua situação de vida mude porque eles vão fazer alguma coisa por você, desculpa, o infantil tá sendo você, cara. Infelizmente. Muito bem. É lamentável, né? Estamos indo pro final, estamos chegando já nos finais aí, porque é questão do tempo, né? Como que nós, como indivíduos, que acreditamos que, pelo menos há uma crença nossa do Instituto e minha como pessoa, que as ações partem dos indivíduos. Infelizmente ou felizmente, a gente precisa partir da gente. Como que nós, como indivíduo, podemos fazer um Brasil melhor? Eu acho que cada um fazendo a sua própria parte, parando de acreditar nessas utopias, porque enquanto você acredita, volto na analogia do Papai Noel, enquanto você acredita no Papai Noel, você sempre vai achar que vai aparecer alguém para te salvar. Quando você percebe que o resultado ele é consequência das tuas ações individuais e que quando você tem ações deletérias na tua vida e você quer que você seja salvo, alguém está financiando essa tua salvação. Que não necessariamente essa pessoa quer. E tá tudo bem. Que a gente entrou numa época também de mimimi. Ah, mas você não quer me ajudar? Você tem o direito de não querer me ajudar. Você não me conhece. Por que você vai querer usar o teu recurso que é escasso para mim que você não conhece em detrimento de ajudar ele que é teu amigo do dia a dia? E por que eu vou ficar choramingando pelos cantos em que você tem que me ajudar? Você não me conhece, cara. O que eu fiz ao longo da minha vida para ter resultados positivos? A gente entender que voltando lá atrás, na história humana como um todo, a gente sofre as consequências das nossas próprias ações. Exatamente. Só que hoje em dia parece que nós estamos ensinados a imaginar ou acreditar ou achar que você tem direito a ter resultados positivos sem plantar.
Eu quero ser o melhor atleta sem treinar. Eu quero ter o corpo sarado sem treinar. Eu quero beber e fumar o dia inteiro, mas quero ter saúde. Eu tenho esse direito. Eu quero, enfim, tudo que a gente... Não, cara, as ações, elas simplesmente respondem àquilo que você faz. Ou melhor, o resultado responde às suas próprias ações. E as pessoas começaram a entender que esse resultado de fingir que estão te salvando é pior para eles. No curto prazo parece que estão te salvando. Só que isso pressupõe endividamento, mais impostos, taxas de juros mais altas, que acaba por tirar o teu poder de compra. E você vai bater na porta do Salvador de novo. E ele vai te salvar, tentar te salvar de novo no curto prazo. Se endividar mais perda de poder de compra, mais inflação. E você fica eternamente dependente desse Salvador que, cara, finge te salvar no curto prazo. Que é o que eles querem, né? É o que eles querem. Eles querem, para sempre eles funciona. É. Então eu acho que o único ponto é ocupar espaços intelectualmente. E a massa não faz isso. A grande massa não faz isso. E nunca fará, como nunca fez no passado. Mas algumas pessoas chaves que conduzem esse tipo de mudança. Por isso é importante frisar o debate, né? A formação, o instituto, as iniciativas, né? De formação de líderes, para que a gente tenha essa voz, né? Tem esses representantes, poderíamos dizer assim, com iniciativas liberais, iniciativas que reduzam o Estado, reduzam o controle. Trazer o assunto para a mesa, né? Começar a conversar, se juntar, aglutinar e incentivar outros institutos, outros grupos de pessoas para poderem conversar e debaterem. Eu acho que é o único caminho. Não vejo outro caminho. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco, pelos ensinamentos, não só hoje no podcast, e sim ontem também no nosso encontro. O pessoal já deu vários feedbacks positivos aí, foi fantástico, e se possível já deixo aqui um convite para no futuro voltar novamente a conversar com a gente, vir novamente a falar com a gente, porque é só a somatória de pessoas boas que a gente vai conseguir fazer um mundo melhor. E nós estamos num processo de aprendizado, a gente precisa de pessoas muito melhores que a gente para poder nos ensinar, assim como você vem nos ensinar, com várias outras pessoas que passam pela gente, que possam nos ajudar nesses ensinamentos. Então, é sempre uma troca, né? Ontem eu aprendi muito também com os membros lá, depois a gente jantando, tal, uma troca de informação que te abre a cabeça, é sempre uma troca, e é isso que a gente tem que ir plantando. Obrigado a vocês pelo convite e valeu, foi ótimo, obrigado pela confiança. Bacana. E como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Bruno Musa, Musa MUSA, no Instagram é Bruno Musa, no Twitter, no X a mesma coisa, no YouTube, que é meu principal canal, é Bruno Musa, também me encontra. E é isso. E aí tem lá os links da minha parte de investimento. Comunidade também, né? Tem a minha comunidade Liberdade Sem Fronteiras, que a gente faz, enfim, tudo isso também ajuda na parte de investimentos, que é a minha atividade principal. E no debate, dentro da comunidade, a gente debate diariamente no WhatsApp e tudo mais, tem horas e horas de conteúdo, de resumos de livros ali com essa ideia. Então, é isso. Bacana. Muito obrigado também ao meu parceiro aqui que dividiu a mesa comigo. Eu que agradeço o convite. Obrigado também, Bruno, por aceitar o convite de trazer tua palestra, participar aqui do podcast. A gente agradece a tua presença aqui. Obrigado. E você que está nos assistindo, fique à vontade também para acessar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn e também no YouTube, onde que vai estar esse podcast, assim como vários outros podcasts que você pode acompanhar, que é uma iniciativa do Instituto para colocar para a sociedade, à disposição da sociedade, conteúdos de qualidade como que nós discutimos hoje aqui. E fique também antenado, vocês, nas redes sociais, sempre em setembro e abril nós abrimos os nossos processos seletivos nos eventos abertos. Sempre em abril e setembro, acompanhe nas nossas redes sociais, nós temos nossos eventos abertos. Em abril é um evento aberto, em setembro é o fórum. Então, nesses momentos, a gente abre o processo seletivo e você que quer ser um líder melhor, você que está insatisfeito com a realidade na sua sociedade, venha conosco, venha a fazer parte do Instituto Liderança e Liberdade,
fazer um mundo melhor a partir de nós, de indivíduos. Ninguém vai fazer pela gente. Nós temos que levantar a bunda da cadeira e fazer a nossa parte, começando por nós mesmos, como indivíduo. Então venha conosco fazer parte dessa instituição que é sem fins lucrativos, apartidário, mas com um forte senso de propósito para formar líderes melhores. Que é somente dessa forma que nós temos um pouco de esperança e fazer um Brasil melhor no hoje, no agora, com o que nós temos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até mais.